A imensa narrativa bíblica, a história completa da Bíblia, da criação do mundo ao Apocalipse, começa com um mistério: o vazio primordial. Gênesis 1:1 nos apresenta uma terra sem forma e vazia, envolvida em trevas. Que tipo de poder criou tudo isso a partir do nada? A resposta, revelada gradualmente, nos leva a um Deus transcendente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, um ato de poder e amor inimagináveis. Qual a magnitude deste ato criativo e como podemos compreendê-lo melhor? A resposta a essa pergunta nos ajudará a entender a jornada da humanidade. E este ato inicial nos apresenta uma base sólida para a construção de todas as outras histórias, da ordem e propósito divinos. Deus não cria apenas o mundo físico, mas também estabelece uma ordem moral e ética. Este é o primeiro passo para um entendimento mais profundo da narrativa. Devemos aprofundar nossos estudos na cosmovisão do período da escrita do Gênesis. A aliança estabelecida no Éden, por outro lado, introduz um elemento crucial: a liberdade humana, com suas consequências. É um ato de amor que nos dá livre arbítrio, e a primeira decisão humana introduz a queda e suas consequências. Com o pecado, a história bíblica assume uma nova direção. Comparando estes textos, vemos um tema consistente: a onipotência de Deus. Observamos ainda a soberania inabalável de Deus, mesmo diante da queda do homem. A criação, portanto, serve como um ponto de partida para compreender o restante da narrativa. Apesar de sua simplicidade aparente, escondem complexidades teológicas profundas que exploraremos na próxima parte. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e mergulhe conosco nessa jornada épica. São as implicações desta desobediência na história da humanidade? O que essa história nos revela sobre a natureza do pecado e suas consequências? A resposta está em entender a profundidade da aliança rompida. A escolha de desobedecer a Deus tem consequências desastrosas, marcando o início do ciclo do pecado e da morte. Entender esse contexto amplia o significado do texto. Esperança nesse cenário sombrio. Uma promessa de redenção que se estende por toda a história bíblica. Uma constante na narrativa sobre a crescente depravação da humanidade. A corrupção se espalhara profundamente, comprometendo a moral e os valores da sociedade. Por que Deus optou por um julgamento tão extremo? O que o dilúvio revela sobre a justiça e o amor de Deus? São questões que nos levam a uma reflexão profunda sobre a natureza divina. Julgamento divino sobre a perversidade humana. A busca por um entendimento histórico ajuda a compreender o peso do juízo de Deus. No entanto, a mensagem vai além dos aspectos históricos, atingindo o âmbito da fé, esperança e reconciliação. Aqui se vê um aspecto do caráter de Deus que se revelará ao longo da narrativa bíblica, crucial na narrativa bíblica. A promessa de Deus a Noé de não mais destruir a terra por meio de um dilúvio é um ponto de virada que se estende para além do evento em si. Noé e sua família representam a semente para uma nova humanidade. Mas qual o futuro desta nova humanidade? A próxima parte irá explorar as consequências do dilúvio e as novas dificuldades que a humanidade enfrenta. Alcançasse o céu. Esse ato de orgulho e ambição humana leva a um julgamento divino, a confusão das línguas e a dispersão dos povos pela terra. Qual o significado desta narrativa? Que mensagem Deus busca comunicar aos seus ouvintes? A resposta se encontra na subversão do orgulho humano. Teológica. A torre representa a tentativa humana de alcançar a divindade, sem Deus. As estruturas megalíticas do passado lançam luz sobre a história, que transcende o que vemos no registro arqueológico. Soberano, mesmo com a dispersão da humanidade, marcam um novo capítulo na história humana. A unidade cultural e linguística que existia anteriormente é rompida,
dando lugar a uma diversidade cultural. Mas como essa diversidade afetará o desenvolvimento futuro da humanidade? A resposta se encontra no surgimento de um novo personagem central na história bíblica, Abraão. Na próxima parte, o patriarca do povo eleito, ir para uma terra que ele lhe mostraria. Qual o significado desta chamada? Que tipo de relacionamento Deus estabelece com Abraão? A resposta envolve uma aliança e uma promessa de descendência, alternativa superior ao paganismo. Descreve Abraão como alguém que creu na promessa de Deus, mesmo sem vê-la. Sua obediência e confiança em Deus são características que definirão o povo eleito. Abraão se torna um modelo para as gerações vindouras, mundo ao Apocalipse. A próxima parte abordará as dificuldades desta longa e fascinante jornada. Primogenitura era extremamente importante em culturas antigas. Ela conferia privilégios e direitos especiais, incluindo a liderança familiar e herança da propriedade. A luta pela bênção, portanto, era uma luta por poder e status social. Mas esta luta se torna muito mais profunda, atingindo as esferas espiritual e moral. Engano. Apesar disso, Deus o usa para cumprir seus planos. Mesmo com as atitudes questionáveis de Jacó, Deus permanece fiel às suas promessas. Trajetória do povo eleito. A escolha divina recai sobre Jacó, que passa a ser o patriarca de 12 tribos, as futuras 12 tribos de Israel. Mas qual será o futuro deste povo escolhido? As próximas partes irão responder a essa indagação. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também se interessam pela história completa da Bíblia, da criação do mundo ao Apocalipse. Jacó é vendido como escravo por seus irmãos invejosos. Como José supera essa adversidade? Qual o significado de sua ascensão ao poder no Egito? A história de José é um exemplo de perseverança e fé inabalável. Sofrimento. A história demonstra a soberania de Deus em um contexto histórico e cultural específico. Provações. Jó, por exemplo, enfrenta sofrimento extremo, mas mantém sua fé em Deus. A história de ambos ilustra o amor de Deus em tempos de dificuldades. A experiência de José serve como exemplo para as gerações vindouras. Povo escolhido. A próxima parte irá desvendar a jornada do povo de Israel em direção à libertação. Nos apresenta o Egito do Antigo Império, período marcado por grandes conquistas e mudanças sociais. A narrativa do Êxodo descreve a escravidão do povo hebreu, que era um grupo marginalizado e explorado. O contexto histórico amplia a compreensão do significado da libertação. A compreensão do sistema político-social fortalece o relato bíblico. Egípcios são eventos extraordinários que demonstram o poder soberano de Deus. A análise dos textos bíblicos é essencial para compreender a narrativa. A linguagem figurativa e simbólica também deve ser considerada. Toda a narrativa bíblica. Uma demonstração de unidade e continuidade na narrativa bíblica. Povo e o cumprimento das promessas divinas. Assine nosso canal para continuar com a gente nesta aventura. Compartilhe o vídeo e ajude-nos a levar esta história a mais pessoas.